Olá, caros alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de tabelionato de protestos e nós vamos tentar percorrer o maior número de artigos possíveis, tá bom? Nós vamos tentar comentar o maior número de artigos possíveis dentro desse nosso tempo que nós temos aqui nas nossas aulas. Na primeira aula a gente falou sobre a Lei 9492 de 1997, né? Que era chamada Lei de Protesto. Que essa lei definia a competência, ela regulamentava os serviços, né, concernentes aos protestos de títulos e outros documentos de dívida e dava outras providências. Nós percorremos do artigo 1º ao artigo 3º, tá? Nós não vamos voltar, né? Nós não vamos voltar a falar sobre o artigo 1º ou o artigo 3º. Então, se você está chegando nessa aula agora, já assistiu a primeira aula faz um tempinho, assiste de novo a aula para você rememorar, tá? Alguns conceitos que nós passamos, para que ele fique bem preso na sua consciência, tá bom? Para que a gente não perca o fio da meada da aula, tá certo? Então, nós vimos, por exemplo, na primeira aula o que era o protesto, qual era o conceito que a lei trazia sobre o protesto, conceito legal. Nós vimos o que era título e o que era outros documentos de dívida, o que eram outros documentos de dívida. Né? Nós falamos sobre as dívidas ativas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Né? A gente falou para que servia o protesto, né? Que ele seria garantidor de autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, tal qual a própria Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, fala, tal qual a Lei 8.935, que é a Lei dos Cartórios, também fala. Então a Lei do Protesto, ela repete o que já diz a Lei 6.015, o que diz a Lei 8.935. Nós falamos sobre o artigo 3º, né? E o artigo 3º, ele é como se fosse uma introdução da própria lei, né? Ele vai falar o caminho que o tabelião de protesto ele vai percorrer desde o recebimento do título até a lavratura e o registro do instrumento de protesto, né? Então, nós vimos isso na primeira aula. Hoje nós vamos começar a falar então do capítulo 2 da Lei 9492 de 1997, que trata da ordem de serviço, né? E começa o artigo 4 dizendo o seguinte: o atendimento ao público será de no mínimo 6 horas diárias. Então olha só, a lei federal ela estabelece um tempo mínimo para que o tabelionato de protesto ele atenda ao público. Então, o tempo mínimo que o cartório de protesto tem que ficar aberto são 6 horas diárias. Tiago, pode ficar mais? Pode. Pode ficar menos? Não. Então, a lei federal ela estabelece que o mínimo para o atendimento ao usuário, o mínimo para o atendimento ao público, são de 6 horas diárias. Vou dar um exemplo para vocês. O Código de Normas do Estado do Maranhão, que é um ato administrativo escrito, redigido, pensado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, ele diz, por exemplo, que na capital, na cidade de São Luís, todos os cartórios eles abrem de 8 às 18. Então, de 8 às 18, nós temos mais de 6 horas. Mas isso é uma norma daqui do Maranhão, referente à cidade de São Luís, a capital. Nos interiores, em regra, os cartórios eles abrem de 8 às 12, de 14 às 18. Então, o que a lei federal traz é o mínimo que o cartório tem que passar aberto para atendimento ao usuário. Ele pode passar mais tempo do que o que a lei diz. Tá legal? Artigo 5º. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo a ordem cronológica de entrega. Desculpa. Então, olha só. Os títulos eles serão apresentados, seja no balcão do cartório, seja pela CRA. Hoje, a maioria dos títulos que os cartórios recebem é pela Central de Remessa de Arquivo, ou CRA. Esses títulos, uma vez que chegam ao cartório, eles precisam ser protocolados ou apontados, tá? Toda vez que você ouvir a palavra apontamento dentro daqui da nossa dinâmica notarial e registral, você vai lembrar de protocolo.
tá? Então, os títulos chegam, eles vão ser apontados ou eles vão ser protocolados dentro de 24 horas. Tá legal? Então, chegou o título no balcão do cartório, chegou o título via CRA, o cartório, o tabelião de protestos, ele tem 24 horas para fazer a protocolização destes títulos. Importante que esses títulos sejam protocolados, esses títulos sejam apontados em ordem cronológica de entrega, tá? Então, suponhamos que aqui no meu balcão do cartório chegaram 3 pessoas para fazer apontamento de protesto de títulos. Pessoa A, pessoa B, pessoa C. Certo? Então, eu recebi os documentos, eu tenho 24 horas para fazer o apontamento. Então, se chegou nessa ordem A, B e C, eu tenho que protocolar A, B e C. 1, 2, 3. Eu não posso protocolar o C primeiro do que o A. Eu não posso protocolar o C primeiro do que o B, nem o B primeiro do que o A. Tá? Então, eu tenho que protocolar na estrita ordem cronológica que os títulos chegaram. Certo? Parágrafo único do artigo 5º. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Então, olha só, quando o apresentante ele entrega um título para ser protocolado, para ser apontado, ele vai receber um documento do cartório, um recibo com as características essenciais do título. Ou seja, o tabelião de protesto vai dizer para ele, nesse recibo, o seguinte: olha, eu estou recebendo no dia tal, na hora tal, um título com tais e tais características. O nome do título é esse, o valor da dívida é essa, a data de vencimento é essa. E ele vai entregar isso ao apresentante. A CRA também faz da mesma forma. Qual é a diferença do balcão do cartório para a CRA? É que a CRA recebe isso de forma eletrônica. Então, os apresentantes eles já têm um convênio com a CRA e eles mandam esses dados de forma eletrônica. A CRA pega esses dados, esse conjunto de informações, e repassam, distribuem aos cartórios competentes. Tá legal? Sendo de sua responsabilidade de quem? Do apresentante, os dados fornecidos. Por quê? Porque o cartório recebe informações que são repassadas por alguém. Esse alguém é responsável por aquelas informações. Então, imagina só, o apresentante manda uma remessa lá para a CRA com vários títulos, sendo que, na verdade, ele é credor de uma dívida, digamos, de R$50. Mas quando chega lá na CRA, ele resolve mentir. E ele diz assim, ó, não, essa dívida na verdade não é R$50. Essa dívida na verdade é R$100. E aí, quando o tabelião de protestos, ele pega esse título, ele aponta esse título, ele vai intimar o devedor, ele vai intimar como R$100, porque ele recebeu essa informação. Mas a responsabilidade pelas informações é do apresentante. Tá legal? Artigo 6º. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacrado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Então, olha só. Recentemente, o CNJ baixou um provimento falando que o lugar do protesto coincidia com o domicílio do devedor. Antigamente falava-se em praça de pagamento, que na verdade, hoje em dia, a praça de pagamento é a que coincide com o domicílio do devedor. Tá legal? Mas antigamente falava-se praça de pagamento. Então, olha só, eu moro em Alto Alegre de Pindaré. Mas eu vim a São Luís e fiz compras em São Luís. Então, eu moro em Alto Alegre, mas fiz compra em São Luís. A praça de pagamento, dependendo do tipo de transação, iria ser São Luís. Só que eu volto lá para Alto Alegre, para minha cidade. Antigamente, o que acontecia? O cartório competente para protestar era o de São Luís.
porque a praça de pagamento, a compra foi feita em São Luís. Mas, se nós formos parar para pensar um pouquinho, para que serve o protesto? O protesto serve para dizer, olha, fulano fez uma compra ou fulano fez uma dívida e não pagou essa dívida. Né? Então, o que acontece? O protesto ele tem como finalidade precípua dizer que aquele devedor está devendo. Mas, na verdade, a principal função do protesto é recuperar o crédito. Ou seja, fazer com que o devedor ele seja compelido a pagar. Então, olha só, se o Tiago mora em Alto Alegre do Pindaré, seria mais fácil ele pagar a dívida recebendo a intimação em São Luís, que ele não tem domicílio, ou ele recebendo a intimação em Alto Alegre do Pindaré. Porque se vier para cá, para São Luís, muito provavelmente o que vai acontecer? Como não tem endereço de Alto Alegre, ele vai ser intimado via edital. E antigamente, hoje em dia, nós temos a facilidade do edital eletrônico, mas antigamente o edital era um papel fixado na parede do cartório, nos átrios do cartório. Então eu, que fiz a compra em São Luís, moro em Alto Alegre, jamais ia ter conhecimento dessa dívida, porque a minha intimação foi feita por um edital de intimação que foi afixado nos átrios do cartório. Então veio o CNJ, muito tempo depois, que esse provimento é recente, do ano passado, dizendo o seguinte, olha, a praça de pagamento ela coincide com o domicílio do devedor. Óbvio, eu particularmente já digo isso há muito tempo, né? A praça de pagamento ela tem que coincidir com o domicílio do devedor, até mesmo para que a gente possa recuperar o crédito, que é a função principal do protesto. Porque, pensem comigo, o protesto, se servisse apenas para dizer que fulano estava devendo, não serviria para nada. Fulano não pagou. Na verdade, o protesto serve para recuperar o crédito, para compelir o devedor a pagar e o credor ter o seu dinheiro. Entendeu? Para que as relações comerciais elas possam continuar rodando, possam continuar caminhando de forma correta. Tá bom? Por que ele fala aqui no cheque? Porque a lei do cheque fala que o cheque ele pode ser cobrado tanto no lugar do pagamento quanto no lugar do domicílio do emitente. Então, olha só, eu emiti um cheque. O local de pagamento que eu indico é São Luís, mas o meu endereço é Alto Alegre. No caso do cheque específico, eu posso cobrar o cheque tanto em São Luís quanto em Alto Alegre. Certo? Então, em alguns títulos de crédito, em alguns documentos de dívida, a gente vai ter essa peculiaridade de que nem sempre o local de pagamento vai coincidir com o domicílio do devedor e quando houverem esses casos, o protesto ele vai poder ser distribuído para qualquer dos tabelionatos de protestos competente. Tá? Então, nesse caso do cheque, eu emiti um cheque em São Luís, então a praça de pagamento é São Luís, mas eu moro em Alto Alegre, então esse cheque ele poderá ser protestado tanto em Alto Alegre quanto em São Luís. Deu para entender? Então, passada o capítulo 2, que fala da ordem de serviço, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 3, que é da distribuição. Lembrem, quando nós falamos da Lei 8935, que nós falamos dos tipos de cartórios existentes, nós falamos lá na Lei 8935 sobre um cartório chamado cartório de distribuição. O que eu quero dizer para vocês? Que o cartório de distribuição da Lei 8935, como cartório criado por lei, nada tem a ver com o cartório de distribuição, que na verdade não é um cartório, mas como serviço de distribuição dos tabelionatos de protesto. Aqui, na Lei 9492, a distribuição ela é feita pelos próprios cartórios, ou seja, monta-se uma estrutura com funcionários de todos os cartórios de protesto, em que eles vão dividir as despesas e os funcionários. Os títulos chegam nessa distribuição e dessa distribuição são divididos equitativamente para todos os cartórios de protesto. Por exemplo, aqui em São Luís, nós temos 2 cartórios de protesto, o primeiro tabelionato e o segundo tabelionato. E nós temos uma distribuição. Então, essa distribuição recebe os títulos da CRA, é na distribuição que o apresentante vai para protocolar os títulos,
Protocolar não, na verdade, para apresentar os títulos para protesto, porque o protocolo é feito no cartório. Ele vai lá na distribuição apresentar os títulos, tá bom? E essa distribuição tem funcionários do primeiro cartório, funcionários do segundo cartório, e toda a estrutura ela é rateada entre os dois cartórios, certo? Então vamos ver o que fala o artigo 7º. Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Ou seja, se na cidade só existir um tabelião de protesto, não tem por que ter distribuição. Por exemplo, é o meu caso lá em Alto Alegre, Pindaré. Lá, o cartório é de ofício único. Então, todos os títulos que chegarem para Alto Alegre, Pindaré, na CRA, elas vão diretamente para o cartório do qual eu sou titular. Então, quando a pessoa lá no balcão do cartório quiser apresentar algum título para protesto, ela vai diretamente lá no ofício único. Nas cidades que possuam 2 ou mais cartórios, então é obrigatório ter o serviço de distribuição. Tá legal? Então, tendo 2 ou mais cartórios, é obrigatório ter o serviço de distribuição. Parágrafo único do artigo 7º. Onde houver mais de um tabelionato de protestos de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos. Acabei de falar isso para vocês. Salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes da promulgação desta lei. Ou seja, olha só o que a lei está falando. Se existir um cartório distribuidor antes de promulgar essa lei foi promulgada em 10 de setembro de 1997. Então, se já houver um cartório de distribuição antes da promulgação dessa lei, tudo bem, o cartório de distribuição continua. Se não tiver distribuição antes da lei e tiver mais de 2 ou mais tabelionatos na mesma cidade, então os tabelionatos de protesto irão ter que criar esse distribuidor, tá bom? Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Então, olha só, artigo 8º, vamos lá, prestem bem atenção aqui comigo. Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, ou seja, o distribuidor vai receber esses títulos e vai distribuir e entregar. Ele vai separar e entregar para cada tabelionato de protesto no mesmo dia que ele receber, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. O que são critérios de quantidade e qualidade, Thiago? Vamos lá. Suponhamos que o distribuidor receba 100 títulos para protesto e todos esses 100 títulos possuam o mesmo valor de dívida, o mesmo valor a ser cobrado. Então eu recebi 100 títulos, cada título desse a dívida é R$100. Então aí tá fácil. Eu só tenho 2 cartórios, então vai 50 títulos para um cartório, 50 títulos para outro cartório. Então, distribuição quantitativa, 50-50, e distribuição de qualidade. Por quê? Porque cada título desse a dívida era R$100. Vou dar outro exemplo para vocês. Suponhamos que chegaram os mesmos 100 títulos. Só que 2 títulos desse, cada um era R$1.000 a dívida. E os outros R$100. Aí o que eu faço? Eu pego um título desse de R$1.000 e vai para um cartório. Eu pego outro título de R$1.000 e vai para o outro cartório. E os 98 que sobraram vão ser divididos por 2, tá? Vão ser divididos por 2 e vai metade para cada lado, tá? E vai metade para cada lado. Deu para entender? Quantidade e qualidade. Digamos que chegaram 100 títulos, só que 3 eram com valores de R$1.000 e o restante com valor de 100. Ah, e agora, Thiago, como é que faz? 3 não divide por 2, né? Porque fica 1,5 para cada, não tem como dividir um título no meio. Então, 2 títulos de R$1.000 vão para um título de R$1.000 vai para o outro, mas o que sobra, os outros 97 títulos, você vai ter que compensar para esse que recebeu apenas um título de R$1.000. Certo? Então você vai compensar. Então esse que recebeu só um título de R$1.000,
Por quantidade, ele vai acabar recebendo mais títulos. Mas por qualidade, na hora que você for somar, os valores de dívida têm que ser iguais. Entendeu? Então, esse recebeu 2 de R$ 1.000. Esse aqui só recebeu 1. Então, esse aqui, em termos de qualidade, está maior do que esse. Mas em termos de quantidade, para compensar isso aqui, esse aqui vai ter mais. Ele vai ter que ter mais títulos de R$ 100 para compensar os R$ 1.000 a mais aqui. Ou seja, ele vai ter que ter 10 títulos de R$ 100 a mais aqui, porque 10 vezes 100 vai dar 1.000. 10 títulos a mais aqui de R$ 100 para compensar os 1.000 a mais que vieram para esse lado de cá. Deu para entender? Parágrafo 1º do artigo 8º. Poderão ser recepcionadas as indicações a protesto das duplicatas mercantis e de prestações de serviço, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas. Foi o que eu falei para vocês alguns minutinhos atrás. Então, a CRA recebe esses títulos de forma eletrônica e a responsabilidade pela informação trazida nesses títulos, que a gente chama títulos por indicação. Por que por indicação? Porque o apresentante indica, né, ele indica os dados do título e essa indicação desses dados é de responsabilidade do apresentante. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte, olha, poderão ser recepcionadas duplicatas mercantis e de prestação de serviço. E que quando for duplicata mercantil de prestação de serviço e for feita de forma pelo meio magnético, por meio magnético ou gravação eletrônica de dados, a responsabilidade pelas informações é do apresentante. Então o apresentante, ele tem inteira responsabilidade pelos dados fornecidos. Tá? Parágrafo 2º do artigo 8º, para a gente encerrar essa primeira parte da nossa aula. Os títulos e documentos de dívida mantidos sob a forma escritural, nos sistemas eletrônicos de escrituração ou nos depósitos centralizados de que trata a Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, poderão ser recepcionados para protesto por extrato, desde que atestado por seu emitente sobre as penas da lei, que as informam, conferem com o que constam na origem. Esse é um parágrafo incluído pela Lei 13.775 de 2018. Essa Lei 13.775 de 2018 é a lei que dispõe sobre a emissão de duplicata sobre a forma escritural. Ela altera a Lei 9492, que é a lei que a gente está estudando, de 10 de setembro de 1997, e dá outras providências. O que é essa lei de duplicata escritural? É que antigamente, gente, o mundo vem evoluindo, né? Vocês sabem, todo mundo sabe. Os títulos de crédito, eles circulavam em forma de papel, né? Os títulos de crédito circulavam em forma de papel. Cheque é um papel, a nota promissória é um papel, né? Só que com a evolução tecnológica, com a evolução eletrônica, esses títulos, eles passam a ser vistos, visualizados, vislumbrados, e eles passam a transformar o comércio por meio eletrônico. Então criou-se essa lei de duplicata escritural para dizer o seguinte, olha, a duplicata não precisa ser mais emitida em formato de papel. Então vamos fazer tudo de forma eletrônica. Então, fulano prestou um serviço, vamos emitir uma duplicata. Fulano fez uma compra e venda, vamos emitir uma duplicata. Essa duplicata não precisa mais ser em formato de papel. Não precisa mais ter o físico. Então a gente vai fazer isso de forma eletrônica. Então criou-se essa lei em 2018 para falar sobre as duplicatas escriturais. Tá legal? Então a gente vai ficando aqui na nossa primeira parte da aula de hoje. E nós vamos continuar já já falando sobre o capítulo 4, que vai falar sobre a apresentação e protocolização dos títulos, a começar no artigo 9. Tá bom? Obrigado. Até mais.